Vamos lá, segundo áudio, gravando aqui para vocês, o estudo será postado no canal Aleph Beit Terapia Intensiva. O consciente é a consciência, a parte do iceberg exposta, visível, raciocínio, percepção, pensamentos e etc, etc. O pré-consciente é a parte da estrutura da mente, topograficamente falando, onde está a memória e a lembrança. Dei o exemplo de número de telefone e nome de pessoas. E a parte do inconsciente, topograficamente falando, é onde está o nosso id, o cavalinho, olha o cavalo aí, ó. Pulsões, recalcamentos, desejos e medos. Eu pergunto para vocês, um animal se assusta? O cavalo se assusta? Assusta. E se ele se assustar, ele pode ter uma reação brusca. Né? Se ele assustar e se o cavalo tiver um impulso, de repente, ele derruba o cavaleiro. O cavaleiro vai cair de cima dele e vai perder o controle sobre o cavalinho. Então vamos repetir de novo a topografia, vamos repetir de novo a tipologia. O cavalo é o id, as rédeas é o superego e o cavaleiro é o ego. Até aí tudo bem? Seguimos. Então vamos lá. Agora eu vou projetar outra coisa para vocês aqui, que é o texto que eu preparei para vocês, tá? Quem está me ouvindo com clareza diz eu. Pode abrir o microfone aí enquanto eu vou arrumando aqui. Vamos lá. E daqui a pouco, daqui a 14 minutos eu paro e vocês fazem perguntas. Teoria da interpretação dos sonhos de Freud. Prepara seu coração porque agora você vai entrar no mundo freudiano com os dois pés. Você vai mergulhar de cabeça. E a partir de hoje você não vai dar mais problema para ninguém. Você não será tóxico ou tóxica. E você vai se conhecer o suficiente para não ser um pé no saco de ninguém. Então seja bem-vindo à sua libertação psicológica. Vamos lá. Desculpa a expressão pé no saco. É só para chamar a atenção de vocês. Introdução de Sigmund Freud, interpretação dos sonhos. Sigmund Freud, 1856 a 1939. Foi um neurologista austríaco que fundou a psicanálise, uma abordagem revolucionária para entender a mente humana. Eu vou falar mais devagar para não dar corte aí para vocês. Sua obra sobre os sonhos introduziu uma nova perspectiva sobre a psicologia e o papel do inconsciente. Origem da teoria. Não se preocupe que esses slides são sintéticos, quer dizer que são pequenos. Não tem muita leitura aqui não, tem mais explicação. Origem da teoria da interpretação dos sonhos. Tudo isso aqui é material de estudo e vai ser material avaliativo, então fique atento. Qual é o contexto histórico dessa história de interpretações de Freud? No final do século XIX havia um crescente interesse por assuntos como o simbolismo e a interpretação dos sonhos, influenciado por correntes filosóficas e por estudos da psicologia. Freud começou a explorar sonhos como uma forma de entender os desejos ocultos e as motivações humanas, uma ideia que desafiava as noções tradicionais da época. Ou seja, Freud foi um pé no saco dos cientistas de sua época. Já entenderam, né? Ninguém queria acreditar nele, foi refutado, foi rejeitado, e disse, esse cara é um louco, além de ser judeu é doido, não vamos ouvir ele. Mas a coisa rendeu. Publicações de Freud. Qual foi uma das mais plausíveis? A interpretação dos sonhos de Freud. Gente, eu quero trazer dois dados aqui. Primeiro, ele publicou em 1900, mas ele começou as acariações desse trabalho em 1985. 15 a 20 anos atrás ele já tinha a teoria pronta. Só que ele teve que ir desdobrando, refinando, até publicar essa obra, que é um marco até hoje. Eu costumo dizer o seguinte, a minha vida foi uma antes e outra depois de Cristo. Ele transformou a minha vida e me fez uma nova criatura, espiritualmente. Mas a minha vida foi uma antes e outra depois de conhecer a psicanálise e conhecer Freud. Por quê? Porque Freud me deu instruções necessárias para eu não ser um cara tóxico. Porque outrora eu fui tóxico para minhas parceiras, eu fui tóxico para filhos, para parentes, eu já fui um pé no saco das pessoas também. Eu era tóxico para o outro sem saber que a minha toxicologia afetava o outro. Porque às vezes você é tóxico e não percebe. Vocês vão perceber que em 1900 essa obra ela cria um marco.
e o pensamento mundial foi afetado. Vamos lá. Publicada em 1900, essa obra é considerada um marco na psicologia. Então não é eu que estou dizendo, né? Freud argumenta que os sonhos são a via régia. O que é a via régia? É uma linha, é uma ponte de passagem, é um caminho seguro, é um acesso garantido. A via régia para o inconsciente. E que a análise dos sonhos poderia revelar aspectos profundos da psique humana. A obra também introduziu conceitos como o conteúdo manifesto, guardem essa informação, ou seja, o roteiro que o sonho cria para poder se apresentar para nós, e o conteúdo latente, os significados ocultos atrás dos desenhos. Então preste atenção nisso aqui, por tudo que é mais sagrado. Em nome do Santo Freud. Né? Preste atenção. Preste atenção. Não me acho idólatra, eu não idolatro homem nenhum. Mas Freud era o cara. Ele ajudou a entender muita coisa. E ele foi para um lado muito espiritual da mente, que ninguém queria entrar. Porque quando você vai para o inconsciente, você está muito no mundo mítico mesmo da coisa. No mundo do mistério. Todo sonho tem dois aspectos, guardem isso. Uma televisão com uma imagem toda embaçada e uma televisão com a imagem muito clara. A televisão embaçada é a parte do sonho que o inconsciente não vai deixar você ver. É o que está latente. É o que está latejando. É o que precisa ser ressignificado. E tem coisa pesada, tem coisa podre. Tem lembrança de acidente, de morte, de luto. Tem coisa pesada ali. E a parte que a gente chama de manifesta é o que o seu cérebro vai transformar num roteiro para apresentar para o seu consciente, porque é a única coisa que você consegue suportar. Alguma pergunta sobre isso? Porque essa parte aqui é muito importante que vocês entendam. Então, os sonhos se utilizam de mecanismos de deslocamento, transferência de emoções de um objeto para o outro, condensação, combinação de várias ideias ou imagens em uma só, para mascarar os verdadeiros desejos, tornando o sonho mais aceitável para a consciência. Isso aqui tem uma aula só sobre isso aqui. Tem deslocamento, transferência, tá? Condensação e etc. Então a gente vai ter uma aula só sobre isso aqui. Eu só estou pautando porque tem a ver com a interpretação dos sonhos. O papel dos desejos. Freud acreditava que muitos sonhos representam a realização de desejos, frequentemente de natureza sexual ou agressiva, e que foram reprimidos pela moralidade e normas sociais. Também nós vamos entrar nisso depois. Compreensão e crítica. Bom, inicialmente a teoria foi controversa. Nós estamos falando de 1900, né, gente? Mas ganhou seguidores. A ideia de que os sonhos têm significados profundos influenciou áreas como a literatura, a arte, o cinema. E hoje a gente tem, inclusive, muitos filmes. Vamos dar exemplo aqui de alguns filmes que trabalham muito essa questão do mundo ideal, do inconsciente, do que a gente poderia chamar de... né, do mítico da mente humana. Avatar, né, Matrix, que foi uma revolução aquele filme, né? As Crônicas de Nárnia, olha só, parece que você está até num sonho, né? Quando você assiste as Crônicas de Nárnia, o rato conversa, tem Minotauro, Centauro, né? Tem o monstro da lama, tem o monstro do mar. Então parece que você está até tendo um sonho fantasioso quando você assiste as Crônicas de Nárnia. Trabalha muito essa questão da subjetividade. Críticas e revisões. Então aqui teve muita gente que criticou, né? Que a teoria de Freud era essencialmente centrada na sexualidade e nos desejos reprimidos. Além disso, eles argumentavam que tinha poucos fatos científicos, né, métodos científicos rigorosos para validar suas afirmações, e hoje a gente sabe que a medicina só cresceu, avançou, e tudo que Freud colocou sobre a questão dos mitos, dos sonhos, isso vem se confirmando a cada dia, né? Principalmente com aquelas duas palavrinhas que a gente usou na aula passada, que foi a epigenética e o chamado campo morfológico, que a gente trabalhou aqui. Aos 11 minutos, eu vou dar uma pausa rápida aqui. Então, gente, o Freud foi muito refutado no início. Aí depois do Freud veio o Alfred. Ele também vai trazer algumas coisas sobre os sonhos, tá? Vocês vão ver que eu vou colocar lá, tá? Esse texto aqui. Conclusão, a teoria de Freud sobre a interpretação dos sonhos continua a ser uma parte essencial da psicanálise e da psicologia. Então não é só psicanalista que estuda esses assuntos que vocês estão estudando aqui hoje, interpretação do sonho. O psicólogo também se apropria da técnica psicanalítica de interpretação de sonho. E tem muito psicólogo que é especializado em psicanálise clínica, né?
Então, mesmo com críticas e revisões, o estudo dos sonhos permanece uma ferramenta importante para explorar a psique humana e entender os desejos e medos ocultos. Estamos a 11 minutos, peraí, já eu já dou uma pausa para perguntas. Então, gente, qual foi assim, a sacada de mestre dessa história da interpretação dos sonhos? Foi as ferramentas de associação. Freud descobriu, falou, peraí, rapaz, tem um negócio interessante aqui, eu posso ouvir o paciente, fazer as associações e a gente pode ganhar com isso. E ele também começou a comparar as narrativas e associações livres de um paciente com outro. Tá? Gente, eu vou deitar o celular, porque esse slide aqui ele é pequeno, senão vocês não vão conseguir enxergar nada. Eu vou deitar aqui, mas não vai atrapalhar em nada a participação de vocês na sala. Só vai melhorar. Então deixa eu deitar aqui. E aí, Kéter, agora é a parte que você está esperando. Gente, é muito exemplo de sonho, muito, tá? Então a gente vai, eu vou pegar aqui nesse material, Robson, esse material é de quem? É de vocês, eu elaborei só para vocês. Eu vou pegar só o sonho, tá? Vou pegar aqui o primeiro sonho. Então, isso aqui não precisa anotar, tá tudo já registrado. O pessoal que vai ouvir o áudio vai acompanhar com a gente também. Olha que legal isso aqui. O sonho com a escada. Então isso aqui é uma coletânea, uma miscelânea de experiências clínicas psicanalíticas. Tudo que eu vou falar é respaldo científico clínico, então não é a gente está inventando. E esse respaldo aqui de pesquisa foi tudo observações freudianas, tá? Sonho com a escada. Situação. Alguém sonha que está subindo uma escada interminável, mas sente ansiedade ao olhar para baixo. Ai, Robson, vai falar muito de sexualidade. Tudo é sexualidade. Então, antes de eu continuar aqui, deixa eu dar um alerta para você. A partir de hoje, você não tem mais o direito de ser ignorante ou ignoranta. Tá? Sexo é uma coisa. Sexualidade é outra completamente diferente. Eu estou usando a minha sexualidade agora, que eu chamo na psicanálise de a libido. Eu estou usando a minha libido e estou me fazendo de energia sexual para dar aula para vocês. Olha que coisa. Então, se você ficar ignorante em relação a isso, você vai pular daqui fora. Se você for, inclusive, muito religioso e não entender isso, você vai pular fora. Você vai achar que o professor é um tarado de plantão. Então, por favor, me ajudem. Sexo é uma coisa. Sexualidade é outra completamente distinta. Quer ver? Um bebê está sendo amamentado, ele sente prazer sexual na amamentação. Não. Um bebê está sendo amamentado e ele sente sexualidade, prazer promovido pela sexualidade infantil dele, de bebê, de estar sugando o leite materno no peito. Há uma troca de neurotransmissores, há uma troca química, o bebê está recebendo ocitocina. Aí você vai dizer que não. Então você tem que estudar com o médico para te explicar o que eu estou te explicando. Uma criança, quando começa a sentir e descobrir os pontos exógenos do próprio corpo, ela vai tocar naquele ponto, porque ela está sentindo uma coceirinha, uma coisa diferente. A criança que está tocando nas genitárias com 5 anos de idade, ela está querendo fazer sexo, gente? Pelo amor de Deus, em nome de Jesus, paciência com você. Então você vai ter que descobrir que você está entrando numa área que você vai ser um expert. Inclusive, a primeira coisa que você vai curar é os seus distúrbios sexuais, se você tiver. Se for viciado, compulsivo, masturbação, se for tarado de plantão, se for pedófilo, cura tudo aqui. Não precisa dizer para ninguém que você é pedófilo, mas a gente cura você aqui na live. Cura você aqui na aula. E eu já estou chegando no extremo para chamar a atenção de vocês mesmos, porque eu não quero ninguém aqui julgando o conteúdo sem saber. Então vamos lá.